quero ter. Não quero ter. Eu não quero ter nada nessa vida que Deus não possa controlar. Eu não faço seguro de casa, eu não faço seguro de carro, eu não faço seguro de vida. A única que eu faço como previdência, sendo previdente, porque eu sei que vou envelhecer, já estou envelhecendo, eu pago o INSS. E administro, faço uma gestão do dinheiro que Deus põe na minha mão. Faço com muito carinho, com muito cuidado isso. E trabalho com essa realidade. Todos os dias. Ontem à noite, eu estive aqui falando ao Ministério Dorcas. E já com alguma coisa na cabeça do estudo de hoje. E estávamos lá embaixo, o irmão Benedito, o irmão Paulo, o Grilo e o irmão Lorival. E eles falando da minha viagem ao Rio de Janeiro, da minha aventura ao Rio de Janeiro. Eu só não fui e voltei na segunda-feira, porque o GPS, nós não obedecemos GPS, e aí nós demos uma volta. Não é que andamos mais, nós passamos pela estrada mais difícil. Então a quilometragem praticamente foi a mesma. Ao invés de entrarmos em Barra Mansa, indo para aquele trecho de Poti do Alferes, nós descemos a Serra das Araras e fomos a 49 quilômetros de chegarmos no Rio, para depois voltarmos e tivemos que subir toda a serra naquelas estradazinhas, irmão Valdir dirigindo. Então nós não batemos e voltamos de uma única vez por causa desse atraso, mas a ideia era chegar aqui de volta na segunda-feira à meia-noite. Essa era a nossa ideia. 2 motoristas, ele levou e eu iria trazer. E o pessoal dizendo da coragem, né? Falando, alguém despediu do irmão Valdir, dizendo, vou despedir do meu amigo aqui, porque ele está indo lá, tiroteio. De fato, nós vimos muito soldado, um ambiente muito carregado, aquela coisa, o estigma do Rio de Janeiro. Aí eu disse, gente, ou nós vivemos a verdade de Deus no coração, ou a gente larga disso. Ou a gente acredita que Deus, a vontade de Deus, ela é guardar-nos, abençoar-nos, e se eu, como servo de Deus, estou sendo levado, confirmado, uma negociação, e eu vou buscar o que eu comprei. Pode ser na China, se puder ir de carro, eu vou buscar. Eu preciso de entender que isto é o que Deus quer para aquele momento, para aquilo que eu estou trabalhando. Eu preciso de ir e acertar isso. E conversando com esses irmãos, eu disse que eu acredito nisso. É porque eu preciso de acreditar nisso. Porque senão eu não vou ter como pregar para os irmãos. Se eu não acreditar de que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, eu não posso pregar para vocês sobre isso. Porque eu estaria falando para vocês uma realidade que eu não acredito. E eu acredito nisso. Falando ontem à noite, isso aqui, e eu imagino que no mesmo momento eles estavam entrando no Bet Shalom. Os ladrões. Imagino que naquele momento, parece que o inferno ouviu o negócio e falou, eu vou mostrar para você que não está tão guardado assim. Então, arrebentou as portas, entrou lá dentro, o que estava fechado, eles entraram. Lá tem um Rottweiler, mas ele estava amarrado. Imagina que o bicho deve ter feito uma festa amarrado lá dentro. Aonde eles estavam, eles não foram. E aí você diz, então o Rottweiler, ele é muito maior do que o Deus, o senhor acredita nele. Então cheguei, o irmão ligou da Assembleia de Deus, o irmão da
da Linda, diz, pastor, não tem uma boa notícia, entraram aqui. Falei, meu irmão, estou indo aí. Aí quando eu cheguei, eu procurei, dei uma buzinada para ver se ele estava lá, e tinha carrinho para tudo quanto era lugar lá. Eles transportaram com o carrinho as coisas. Aí me chamou lá e disse, pastor, foi aqui, vem cá para o senhor ver, tem um rastro aqui, ó, tal. Falei, não, meu irmão, vamos fazer o seguinte, antes de vermos qualquer coisa, nós precisamos de orar. Estava ele, o filho dele e eu. Falei, vamos orar. E eu orei a Deus, dizendo que eu continuava acreditando nele. Que eu não tinha visto nada que tinha roubado de verdade. Não fui ver nada, não entrei em nenhuma das salas. Não sabia o que tinha ficado e nem o que tinha sido levado. Meus olhos ainda não tinham visto nada. Eu disse, meu irmão, vamos orar. Oramos ali um tempo, glorifiquei o nome do Senhor. Falei que eu continuaria ainda confiando nele. E mesmo se perdesse tudo, eu continuaria confiando nele. Aí eu falei para ele, então agora vamos ver o que roubaram. Vamos primeiro onde a gente guarda todas as coisas. Então, a primeira coisa que eu olhei, falei assim, o cimento está aí, intacto. Olhei para 3 jogos de banheiro, estava intacto. Olhei para o piso, estava intacto. Olhei para uma furadeira que tem lá tatu, com 2 blocas, estava intacto. Olhei para um fogão desmontado que eu ganhei, que eu estou trabalhando, fogão de 2 bocas, estavam lá. Olhei para 3 tubos de PVC, estavam lá. Olhei para o armário, estava lá. Olhei para os 55 litros de óleo que estão lá para trocar o óleo da transmissão do trator. São 55 litros mesmo, irmãos. Nunca caduquei, não. 55 litros de óleo lá para pôr na transmissão, estava lá. Aí eu fiz uma prova. Falei assim, eu ganhei dos Iostes uma máquina de cortar, uma máquina Steel. Ela estava lá dentro quando eu deixei pela última vez. Eu vou ver se ela vai estar. Aí eu peguei o trado, que eu pus ela atrás do trado, levantei, ela estava lá. Eu disse assim, então agora eu vou ver o que eles roubaram. Então, eles roubaram uma roçadeira quebrada da Husqvarna, que eu ganhei para ver se tinha conserto. Estava lá em cima. Roubaram um gerador de energia, que eu ganhei para ver se funcionava, que nunca usei. Então eu disse assim, bem, ontem eu falei que eu iria dispor de tudo que eu não fosse usar. Então ele levou o que eu não estava usando. Então vamos para o segundo lugar. Então vamos ver o que ele roubou. Aí eu vi a máquina do meu irmão tombada. É um picador de capim pesadíssimo. Senti falta do motor. Falei, esse motor está comigo há 10 anos, meu irmão não está precisando disso também. É um de 6 cavalos, 3 polegadas, de trifásico, mas está comigo, está me acompanhando. Estava lá no Bet Shalom há 10 anos e veio para cá porque meu irmão não tinha para onde levar. Ele não pica capim, também eles levaram o que não estava precisando. Olhei assim um guincho do trator que estava lá o guincho do trator. Que eles levaram mais pesado o motor do que o guincho do trator. Quando eu entrei dentro da casa, eles levaram tudo que era alumínio, que o irmão Benedito iria vender amanhã. Tudo que era alumínio, panela de pressão velha, tudo que eu tinha juntado lá para trazer para cá, que o irmão Benedito ia vender amanhã, foi o que eu combinei com ele ontem, eles pegaram e venderam. Fui no
nas peças do motor do trator. Eu desmontei literalmente o trator nessas férias. E tudo quanto é peça do trator estava lá na cozinha. Eu fui olhar se eles tinham roubado alguma. Nenhuma. Aí eu falei, vamos para a casa grande. O que tem lá dentro? Tinha uma máquina de solda. Não levaram. Tinha um motor da máquina de fazer massa. Da bitoneira. Não levaram. Então, meu irmão, mas o trator está lá fora. E debaixo do trator tem várias peças do trator. Então vamos dar uma olhada. E lá o cachorro não alcança. Não está sob a proteção do cachorro. Está sob a proteção do meu Deus. Olhei, nada faltou. Então o que eles roubaram? O que eu não estava precisando. Mas Deus confirmou ontem à noite o que eu estava testemunhando para os homens hoje de manhã. Naquilo que você precisa, eu continuo te guardando. Naquilo que você precisa, eu continuo te guardando. Então, irmãos, quando nós somos chamados para confiar em Deus, todas as coisas cooperam para o propósito dele no nosso coração. Toda coisa. Deus me é testemunho em momento nenhum. Poderia ter levado essas outras coisas, que eu não estaria duvidando do cuidado de Deus para comigo. Não estaria. Então, quando nós somos chamados a fazer isso, Deus tem dois propósitos. Primeiro, para esculpir em nós o caráter do seu Filho. É isso que o texto está dizendo. Deus faz com que todas as coisas concorram, cooperem conjuntamente para que o caráter do Filho dele, Jesus Cristo, seja esculpido em mim e em você. Qual que foi a maior... Jesus, aliás, eu não posso dizer isso, biblicamente falando, mas didaticamente eu posso. Por que eu não posso falar biblicamente? Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é a representação, o quê? Exata do Pai. Então não tem nada assim dizer que Jesus representou uma coisa mais ou menos do Pai na vida dele. Porque Jesus representou absolutamente a totalidade da plenitude de Deus. Mas qual foi a grande marca de Jesus quando pisou nesse planeta para com o seu Pai? Qual foi a grande marca da vida de Jesus, o homem Jesus, que pisou nesse planeta? Qual foi a grande marca da vida dele para com Deus? Vamos lá, obediência, submissão, dependência, está faltando ainda. Comunhão, está faltando. Confiança. 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 O que foi que o inferno quis, no início do ministério público de Jesus, o que foi que o inferno quis fazer com Jesus?
colocar dúvida no coração do filho que o pai era insuficiente. Insuficiente. Não é? É. Que o pai não fosse suficiente para suprir. Que o pai fosse insuficiente. Mas o pai é suficiente. Então o diabo diz assim, o teu pai não te disse isso? Então faça isso. Ele queria colocar dúvida no coração de Jesus com relação ao pai dele. Porque se isso acontecesse, o diabo teria ganho a batalha. Porque o que Deus quer esculpir na minha e na sua vida, irmãos, com o que vai acontecendo conosco, exatamente nele eu posso confiar. Nele eu posso confiar. Então se o inferno tira isso do meu e do seu coração, arranque isso do meu e do seu coração, ele ganhou a batalha. Porque aí eu já não vou confiar mais no céu, porque eu não sei se é verdade. Eu não vou confiar mais que há uma vida maravilhosa depois dessa. Eu não vou tão certo assim para o túmulo, se eu vou sair de lá, porque eu já não acredito mais. Imagine se Jesus não tivesse, irmãos, se firmado a cada dia na confiança dele em Deus, o Gólgota, aliás, o Getsemane, teria sido a grande derrota de Jesus. Porque no Getsemane, Jesus baqueou, irmãos. No Getsemane, Jesus deu uma baqueada, ele pediu um substituto. E não tinha substituto para Jesus. Ele era o meu e o seu substituto. Mas qual é a palavra de Jesus? Eu confio em ti, meu Pai. Pode começar o processo. Pode começar o último ato. Eu estou pronto. A minha confiança está depositada no Senhor. Pode começar. Então isso gerou a vitória de Cristo. A confiança. Então, irmãos, uma das facetas que Deus quer esculpir, que diz aqui, que Ele faz todas essas coisas para sermos conformes à imagem do seu Filho. É a confiança em Deus. É uma das facetas. É uma das facetas. Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, eu estou em dúvida. Senhor, mas olha, eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Há definido no meu coração que, independentemente das minhas emoções, independentemente desse momento aqui, eu continuo crendo que tu és Deus. Eu posso não estar vendo tudo. Eu posso não estar palpando tudo. Eu posso estar sentindo dor. Eu posso estar com medo da próxima etapa. Mas eu quero dizer para o Senhor que eu creio que o Senhor é o Deus que diz que é. Foi isso que Jesus fez. Quando ele ora para Lázaro, o que ele fala? Eu fiz essa oração, estou fazendo isso por causa disso. Eu sei que tu me ouves. Eu acho que é essa expressão na nossa... Eu sei que tu me ouves. Sempre me ouves. Isso é confiança. Sai para fora, Lázaro. Gente, isso é algo cósmico. Isso é uma invasão ao reino da morte. Isso é confiança. Então, quando o texto diz que ele coopera, aliás, que nós cremos que Deus faz, trabalha com que todas as coisas cooperem para o nosso próprio bem, Ele está esculpindo em nós. Um dos propósitos é esculpir em nós a imagem de Cristo.
E um dos princípios é: continue confiando em mim, Ezequiel. Isso falou na minha cabeça o dia todo. Eu vou dormir tranquilo, irmãos. Vou dormir tranquilo. Não vou ter problema. Não vou ter problema. Porque eu tenho um Deus que está trabalhando a minha vida para eu continuar confiando nele. Mas a segunda coisa, segunda realidade que Deus trabalha, não é só o esculpir em nós a imagem de Cristo. Esculpir em nós o caráter de Cristo. Porque é de dentro, viu, irmãos? Isso não é só de fora, não é ter aparência de crente, de filho de Deus. É quando dentro de nós a coisa acontece. É quando nós estamos sozinhos e isso acontece. Não é? Não é num testemunho, não é numa prédica, mas é quando eu fico sozinho. Ezequiel, você acredita nisso? Você não vai guardar aquele trator. Eu não tirei as peças do lugar, mas está no mesmo lugar. Eu não tirei, o trator ficou no mesmo lugar, as peças estavam lá de baixo, está no mesmo lugar. O cachorro não atinge lá. Ele está dentro da casa grande, onde o menino continuou deixando, o irmão deixou lá. De novo, a máquina de solda e a bitoneira. A bitoneira já ficou do lado de fora, porque estava para o lado de dentro. Nós somos crentes, irmãos. Mas o que é que Deus fala também? Que por trás desse grande plano de Deus, há um segundo propósito. É construir uma grande família. Na cultura judaica, irmãos, o termo primogênito sempre se referia ao filho. Mas poderia ser a filha também, irmãos. Desde que esta fosse expressamente indicada pelo pai. Normalmente a cultura é do filho, o primogênito. Mas poderia ser a abertura, para que seja uma mulher. Eu nunca vi, pelo menos na literatura bíblica, não tem. Mas pode ser, na tradição, pode ser uma mulher. Por quê? Porque o filho primogênito da família judia, ele tinha um status privilegiado. Então ele estava sempre em preeminência. Ele era prioridade. Ele era aquele que deveria chamar a atenção. É exatamente o que está no nosso texto. O texto diz o que lá? Que conformes para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele, Jesus Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, o propósito original de Deus, quando Deus criou a raça humana, Ele queria um povo segundo a sua imagem divina, que o honrasse e o glorificasse, servindo-o e obedecendo-o integralmente, como os céus o obedecem. Mas Adão pecou. Adão desobedeceu. Adão e Eva se rebelaram a essa realidade de Deus e se alienaram de Deus. E aí, o que Deus fez? Deus sendo santo, 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 a condenação desse ato de Adão e Eva recaiu sobre toda a raça humana. E todos nós pecamos em Adão e Eva. E a humanidade caída
não poderia ser o projeto de Deus. Então o que Deus fez? Em Cristo Jesus, Deus agora começa a construir, a reconstruir a sua família. Aquele povo que tivesse a sua identidade. Então, irmãos, quando todas as coisas funcionarem segundo o cuidado e a gestão de Deus, Ele está esculpindo em nós a imagem de Cristo, mas está dando-nos a cara, as condições de sermos irmãos de Jesus Cristo. Jesus é aquele que vai receber toda a preeminência. Ele é que está em destaque. Então, quando Jesus leva sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, e quando Isaías disse lá em Isaías 53, e a iniquidade que estava sobre, a nossa iniquidade, caiu sobre ele. Então, aí, irmãos, Deus está de novo reconstruindo o seu povo. Por isso que nós recebemos uma nova identidade. Por isso que nós nascemos de novo. Por isso que nós agora somos da família de Jesus. Deus está trabalhando a mim e a vocês, porque nós fazemos parte da família. Como é que você faz com seu filho? Como você fez com seus filhos para educá-los? Trabalhando com eles. Eu fui extremamente... me bateram, minha mãe me bateu muito para que eu pudesse tomar jeito na coisa. Levei beliscões tremendos para não olhar para trás na igreja. Fui várias vezes à igreja obrigado. Eu orei várias vezes porque ficava de castigo para orar. De joelho. Eu fui mandado orar várias vezes que eu reclamava da comida, né, Lívia? Várias vezes. O que a minha mãe estava fazendo comigo? A minha mãe estava dando-me as lições que eu precisava aprender para aprender a amar a Deus. O que Deus está fazendo comigo e com você? Ao permitir determinadas situações, ao fazer com que as situações prevaleçam, a dar-nos um tempo de lapidação, é para que a imagem de Cristo seja esculpida em mim, mas também para que eu tenha as características peculiares da família de Deus. Deus quer uma grande família, irmãos. Agora, de filhos, não de bastardos. A Bíblia diz que Deus corrige, o Pai corrige a quem? Deus faz isso. Deus faz isso. O grande problema nosso, irmãos, é quando nós achamos que Deus é só amor. Mas todos os atos de Deus estão impregnados com esse amor infinito dele para conosco. Até a disciplina. Eu não creio que a minha mãe me bateu porque ela era má. Ela me fez comer aquelas coisas porque ela era má. Não, porque ela queria dar-me uma formatação de filho que ela achava que era o filho que ela queria ter quando ela envelhecesse. E ela tem os 5 filhos. Minha mãe tem aos pés dela os 5 filhos que ela teve. Todos eles, todos os 5 filhos amam o Senhor Jesus e todos os 5 filhos amam aquela velhinha. Ela teve. Ela teve. O Papai do Céu quer fazer a mesma coisa comigo e com você. Às vezes nós não gostamos,
Às vezes a gente diz para ele, Senhor, olha, eu não gostei disso. Ele repete nas nossas vidas, de novo. Ah, você não gosta de quiabo, não? Então amanhã eu vou fazer quiabo de novo, viu? E você vai comer quiabo. Mãe, mas esse negócio baba, eca. Se falasse eca, te repetia no outro dia a comida. Torresmo de novo. De novo. Você aproveita e ora, agradecendo por ter torresmo de novo. E já aproveita e agradeça, porque amanhã vai ter torresmo de novo. Agora, aquele torresmo você tinha que comer rápido, porque senão ele coalhava na torresmo de vaca. Não é esse crocante que você come, dá aquela coisa gostosa, né? Quem quer infartar, come isso. Deus trabalha nos irmãos para isso. Por quê? Porque Deus quer que uma família, um povo, que tenha característica divina. Eu sou de Jesus. Irmãos, isso tem implicações tremendas. Jesus é meu irmão mais velho. E vai ser mesmo. Agora é de posicionamento, de conquista, de Jesus para conosco. Mas vai ter um dia, irmãos, haverá um dia em que isso será verdade plena. Quando eu e vocês estaremos ao lado de Jesus, o Filho, adorando ao Pai. Plenamente, isso vai acontecer. Co-herdeiros. Cristo é o herdeiro e nós seremos co-herdeiros com Ele de todas as coisas que Deus possui. Irmãos, pensa nisso. Vale a pena, irmãos, pensarmos e fazermos isto. Eu li uma coisa interessante que eu trouxe para os irmãos aqui, que eu achei ser muito bem bolado. A pessoa diz assim, eu gostaria de saber se Bill Gates saísse e dissesse que iria adotar qualquer um que o amasse para sua família. Quantas pessoas iriam dizer que amaria o Bill Gates? Mas como é que Bill Gates poderia saber se a pessoa realmente o amava? Quando você tem uma grande riqueza, qual é o perigo da sua grande riqueza? Saber quem realmente ama você e quem realmente ama o que você tem. Esse é o grande perigo. Eu fico pensando assim, irmãos. Quando a maioria das pessoas descobre que estão próximas a morrerem e elas querem ir para o céu. E aí, elas começam a ter práticas de que ama a Deus. Mas o grande desafio é que se essas mesmas pessoas tivessem de novo a oportunidade de viverem novamente, será que elas teriam a coragem suficiente de viverem para Deus, se tivesse essa chance? Ou será que elas apenas estão declarando o seu amor por Deus só para serem salvas? O que Deus quer, irmãos, é que eu e vocês vivamos como filho dele. Então, vai acontecer algumas coisas nas nossas vidas que a gente vai ter dor, perdas, às vezes até dúvida. Mas a única coisa que você não pode ter dúvida é de que Deus tem um grande plano. E nesse plano, Ele tem propósito. Primeiro, esculpir Cristo na sua vida.
O segundo, formatar você como o filho dele e irmão de Jesus. Porque na família de Deus é assim que a coisa funciona. Minha mãe várias vezes dizia assim: quem é que manda aqui? Eu tinha que dizer que era ela. Então vai lá e pega a vara e vem aqui para apanhar. Eu fazia isso. Então, irmãos, Deus faz isso comigo e com você. Aí você diz, mas que Deus é esse? Meu pai. O seu pai. Deus trabalha-nos, porque nós somos filhos dele. Sabe assim, quando alguma coisa acontece, vamos trabalhar a hipótese de ter roubado tudo que eu falei que não tinha roubado. Ainda assim teria uma lição. Cuidado, Ezequiel, porque tudo que tiver aqui, a traça consome, a ferrugem destrói e o ladrão leva. Viu, dona Elda? A Elda experimentou isso dolorosamente. E não foi meio quilo de alumínio, viu, irmãos? Que não vale nada. Gente, Elda, eu tenho certeza que você hoje é muito melhor do que você era antes daquele episódio. E que até hoje, aquilo que foi levado não fez falta. Mas você é melhor serva de Deus hoje do que você era, é ou não é? É, eu sei que é. Eu sei que é. O senhor como irmão, é ou não é? Melhorou ou não melhorou? Melhorou muito. Eu ouço pessoas falar assim, gente, como a Elda está simpática. Eu falo, também, haja foice, haja trabalhar de Deus. Mas ela sabe que é assim. Eu e vocês sabemos que é assim. E todos nós temos as nossas dores, irmãos. Papai do céu está dizendo assim, querido, eu quero você como meu filho, obediente, confiante e fiel. O resto é comigo. Não foi isso que Jesus foi, irmãos? Confiante, obediente até a morte, a palavra diz que ele foi obediente até a morte e fiel no projeto. Jesus em momento nenhum abriu mão daquilo que ele veio fazer. Ele diz, olha, eu vim para buscar o que estava perdido e vou levá-los. Isso é fidelidade no projeto. E Deus fez isso. Aí Jesus fez isso. Então o que Jesus quer, irmãos, é esculpir a imagem do Filho em nós. Quando você estiver próximo de Jesus, você está quase na hora de ir embora. Quando você estiver sentindo, mesmo como filho de Deus, assim já prontinho, está na hora de ir para casa. Sabe por que eu vejo morte de crentes? Que eles vão tão felizes embora. Pessoas muito crentes, irmãos, elas sabem que estão indo embora. Quantas vezes você vai nesses velhinhos, essas pessoas dizem, está na hora de ir embora. Estou indo. Ela sabe que está às portas. Por quê? Porque ela já sabe que está no momento de ir embora. E eles vão embora, vão para a casa do pai. Amanhã a gente encontra com eles lá. Porque nós também somos da família, irmãos. Agora, isso você precisa de confiar nele. Se eu não confio para ele guardar meu carro, a minha casa,
o Bet Shalom, que é um projeto para o reino. Como é que eu vou confiar que ele vai me dar uma nova vida depois do túmulo? Eu vou morrer preocupado, irmãos. Eu vou ter medo dessa passagem. Mas se eu sou um filho esculpido segundo a imagem de Cristo, se eu sou um filho trabalhado segundo o caráter de Deus, para fazer parte dessa família espiritual, então eu estou pronto. E Deus vai trabalhando-nos constantemente. Agora, irmãos, o que nós vamos conversar a partir de quarta-feira? Nós vamos conversar a partir de quarta-feira exatamente o que as pessoas correm. É o processo por trás do plano de Deus. Como é que isso funcionou? Ou seja, qual de verdade é o bastidor dessa realidade? Porque primeiro ele colocou o que eu e vocês estão apalpando. A dor é minha, a perda é sua. A perda é minha, a dor é sua. Os grandes questionamentos da vida sou eu que faço. Ele me chama para aprender essas realidades. Agora, o que está por trás? Qual o processo por trás desse grande plano e desse propósito de Deus? Aí que vocês vão ver, e eu já estou vendo, que eu já estou preparando, como que esse negócio é muito maior do que eu e vocês. Como que esse negócio tem a ver com a eternidade e não com 70, 80 míseros e rápidos anos de vida. Aí é onde Paulo dá a mim e a você a dimensão de tudo quanto Deus está nos oferecendo. E aí mostrar-nos que tudo tem a ver com Deus. E aí, irmãos, a única coisa que nos resta fazer é meter a boca no chão e o joelho em terra e glorificar a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Porque nós somos, irmãos, biodegradáveis. Biodegradáveis. E Deus compartilha conosco esse projeto tão grande, mas tão grande, que é tão difícil de nós concebê-lo. Eu fico pensando às vezes, irmãos, que da minha pequenez diante de Deus, porque eu não tenho como julgar os outros, não tem mesmo, a gente não tem como se apontar para mim, Regina, e falar alguma coisa e eu para você. A gente não tem mesmo, porque ninguém sabe quem é quem dentro de si mesmos. Mas eu posso, diante de Deus, dizer, Deus, eu sou um. Tenho tido privilégios tão grandes. A vida toda eu estudo a tua palavra, ganho meu sustento para orar, irmãos. Ganho meu sustento para ler a palavra. Ganho meu sustento para estudar essa grandiosidade de Deus. E às vezes eu fico pensando assim, como é difícil para mim conceber essa grandeza do projeto de Deus que me inclui, irmãos. Eu fico pensando assim, Deus olhando, nós estamos estudando o tabernáculo no domingo de manhã, e aí eu fico olhando aquela coisa gigante lá. Aí fala de um alfinete de ouro. O cara diz assim, o Senhor diz assim, faça 12. Ah, gente, faz só 11. Isso não vai fazer diferença, vai. Deus está olhando e Ele vai contar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 11. Eu pedi 12. Moisés, eu falei para você não mudar nada no projeto. Som. Deus olhando,
lá de cima e vendo o grãozinho Ezequiel. Aonde eu estou? É isso. Então, irmãos, nessa grandiosidade, Deus dá a mim e a você o privilégio de conceber isso. Conceber isso. Eu fico pensando no Billy Graham morrendo, irmãos. O que será que passa na cabeça daquele gigante, irmãos? Sem a dona Ruth, a esposa, que já foi. O que será que passa na cabeça daquele gigante, irmãos? Eu vi o Jim Swaggart cantando de novo. Vocês se lembram do Jim Swaggart? Que voz linda o Jim Swaggart. Aí em 1988, 89, ele pecou desgraçadamente. Uma briga de gigantes televisionista, de evangelista da televisão, entre ele e o Baker. O Baker pôs investigador atrás dele para descobrir esse adultério dele. Caiu. A igreja dele tinha 10 mil membros. Foi feio, que experiência terrível. Quando eu assisti, ele confessando o seu pecado. Todo mundo chorando. Aí, uns 3 ou 4 semanas atrás, eu ouvi o Jim Swaggart cantando de novo. Velhinho. Aquela cabeça branca. Mas a mesma voz bonita. Dedilhando, porque ele é um artista, aquele homem. Dedilhando o piano, com aquela voz linda, a filha, os filhos, tudo ali, o menino que é pastor hoje. Eu digo, Deus amado, muito obrigado. Porque o Senhor restaurou esse homem. Agora imagine ele morrendo, irmãos, também. Ele é jovem, deve estar com 72 por aí. É porque o Jim Swaggart existe desde quando? Eu lembro, eu era jovem. O Jim estava no seminário, irmão. O Jim Swaggart já era... Eu não sei quantos anos, eu acho que ele deve ter mais. Mas imagina quando ele estiver assim pensando, concebendo o que Jesus fez por ele, dizendo, Senhor, que grande desgraça eu trouxe sobre a tua igreja. Mas o Senhor me recebeu de volta. Gente, esse é o projeto de Deus. Pensa você. E se coloque no lugar. Conceba isso, irmãos. E aí Deus está preocupado comigo e com você para sermos iguais a Jesus. Para sermos trabalhados, para pertencermos à sua família. Tem gente que arrota sobrenome aí, irmãos. Tem gente que esculpe brasão, eu vi lá naquele trajeto lá. É porque ali tem muito a ver com esse negócio do imperador, né? Do império. Aquela planície ali, Fluminense, é tudo do império. Tem lá a casa do imperador, escrito assim, esculpe-se brasão. Tem família que tem brasão. E arrota o sobrenome. Irmãos, família mesmo. É a família de Deus. Tem gente de todo tipo. De todas as nações. De todas as tribos. De todas as etnias. De toda a cor. De todo o cheiro. Então essa é a família. E é essa família que Deus está trabalhando. E é o bastidor, é o que está por trás desse grande plano, é o que nós vamos ver a partir de quarta-feira. Que é o restante do verso 29 e 30. Que tem gente que corre disso. Mas eu não corro não, porque é bíblico. Tem jeito, ó. Araraquara 13, 300. Então, apenas esses irmãos aí que nós não estamos conseguindo detectar. Mas o irmão Valdir estava me dizendo que as pessoas que acessam por laptops, por
por celular, não pega. Senhor? Ah, pode ser irmão Milton, Marli, um desses aqui não está pegando. Né, irmão Pedro? E se for vocês, irmãos, um abração. Se não for também os que nós não pegamos, um abração da mesma maneira. São Paulo 3, Rio de Janeiro 1, Ribeirão Preto 1, Sorocaba 1. Quer falar aí para esse irmão aí do Rio de Janeiro, dizer o seguinte: olha, haja amor, hein, meu irmão? Mas é muito bonito a paisagem. O irmão Valdir tem uma foto da fazenda onde nós dormimos, que nós levantamos 5:30 da manhã e esperamos dar claridade suficiente entre o sol se pondo e a lua no meio de duas montanhas. E nós batemos, o irmão Valdir bateu, não cansou de bater, enquanto nós estávamos lá, as fotos desse lugar. Rio de Janeiro é muito lindo. A gente precisa de orar por esse estado, né? Deus plantou coisa bonita lá naquele lugar. Que Deus abençoe você aí, meu querido irmão. Vamos orar, irmãos. Vamos colocar em pé. Agradecer a Deus. Orar ao Senhor. Para que nos dê essa concepção gostosa do seu reino. Que a gente viva assim, irmãos. Senhor Deus, a única coisa que temos para dizer para o Senhor é muito obrigado. Obrigado pelo teu chamamento eficaz. Pela operação bendita do teu Espírito Santo no nosso coração. De podermos conceber os ensinamentos das tuas Escrituras. Obrigado, Deus, porque há interesse no teu coração fazer-nos parecidos com Jesus. De dar-nos o privilégio de sermos parte da tua família. Co-herdeiros do Senhor em Cristo Jesus e com Cristo. Deus, como isso é grande. Às vezes, ó Pai, nós ficamos correndo atrás das coisas daqui. Mas as coisas grandiosas nós já recebemos das tuas mãos gratuitamente. As maiores de maiores valores são aquelas que o Senhor tem nos dado. Ajuda-nos, Senhor, esculpe-nos. Dê-nos, ó Deus, coragem para vivermos as tuas realidades a cada dia. Enche o nosso coração de esperança todos os dias. Ajuda-nos a ajudarmos os outros a correrem a vida cristã, caminhada cristã. Abençoa aqueles que estão com enfrentamentos financeiros, relacionais, de emprego, ó Deus. Em nome de Jesus nós clamamos por esses teus servos. Trabalho abençoado, e aqueles que não trabalham sentem um peso na alma e no coração, Senhor. Abra portas de trabalho para esses queridos servos do Senhor. Deus, muito obrigado por esse dia de hoje. Muito obrigado pelas surpresas da vida. Porque a vida é assim, cheia de surpresas. Mas obrigado a Deus, porque em nenhuma dessas surpresas o Senhor está alheio. Todas elas, o Senhor tem conhecimento. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada. Abençoa ricamente os irmãos que estão conectados conosco. O Senhor derrame graça e misericórdia na vida de cada um. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele
nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos, ricamente a vida de cada um dos irmãos. Amém.